noite a todos, sejam todos bem-vindos na paz de Jesus, né? Mais uma vez nós estamos aqui na quarta-feira, como de costume, né? Todo mundo atentos, vamos nos concentrar, vamos nos harmonizar, deixando todos os nossos pensamentos que não condiz com o momento lá fora. Vamos trazer a serenidade, né? A paz em nossos corações, para que nós possamos desfrutar desses momentos agradáveis que a Camila vai trazer para nós, que a importância da prece, né? Então, nosso agradecimento por ela ter aceito de fazer a palestra hoje para nós. E nesse momento, nós cerrando nossos olhos, volvendo nosso pensamento ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos conduz pelas estradas de luz. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui a rogar-te a tua misericórdia para todos nós e para aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, Senhor, para aqueles que ainda não te conhecem, misericórdia para todos, Senhor. E neste momento de oração, nós pensamos também naquelas mães que vêem seus filhos tomando o rumo tão errado das drogas, né? Que sofrimento para uma mãe ver o filho. Então nós te pedimos, a Mãe Maria Santíssima, que ampare essas mães e que dê coragem para elas, porque os filhos pródigos sempre acabam voltando. E é nessa esperança, Senhor, que nós te pedimos e nós te agradecemos hoje, para que nós possamos estar em contato com as tuas bênçãos, com as tuas benesses, para aceitarmos tudo que não for bom e agradecer aquilo que é bom, que vem, porque tudo vem de ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Sê conosco hoje e sempre, e que a tua paz permaneça sempre em nossos corações. Que assim seja. Agora, nesse instante, eu passo para a Camila, né? E a Camila vai trazer para nós a importância da prece. Boa noite a todos. Com grande satisfação que eu estou aqui essa noite. Agradeço vocês saírem dos seus lares, né, quentinho, para vir com esse friozinho, né, para me ouvir falar. E o tema que eu escolhi para a gente conversar essa noite, então, é a importância da oração. E no finalzinho dela também tem uma explicação que Kardec traz no Evangelho sobre a oração de Pai Nosso, que eu achei ela bem bacana. Então, quando a gente começa a pensar sobre a oração, sobre a prece, o que isso quer dizer? Eu fui buscar no dicionário o que oração queria dizer. E aí então ele veio, que é uma súplica, um pedido dirigido a Deus ou a um santo, ou a uma divindade, uma reza ou uma prece. Então, quando a gente fala de oração, ela tem 3 objetivos. O primeiro deles é o pedir, que é a nossa função de solicitar ao Pai tudo aquilo que a gente necessita. O segundo é o de louvar, de reconhecer a existência de Deus. E o terceiro é em agradecer pela nossa existência. Então a gente vê aqui que se trata da gente como um filho, pedindo ao Pai, agradecendo e louvando. Então a gente faz essa ligação com o nosso Pai. Então o que é a oração? A oração é essa ligação que a gente faz com Deus. É aquele momento em que a gente tenta se conectar com Ele, tanto para pedir, para agradecer ou para louvar a existência dele em nossas vidas. Mas que muitas vezes a gente acaba esquecendo no nosso dia a dia, né? E aí então a gente para e começa a refletir. Quantos de nós já nos vimos no dia a dia ali, rezando, Pai Nosso que estás no céu, já dormiu e foi e não terminou a oração? E aí, estudando para fazer a palestra aqui, a gente começa a compreender o quanto ela é importante e válida. Por quê? Porque se a oração é algo que nos conecta a Deus, por que não a gente usufruir de tudo que Ele tem nos dado?
Por que não da gente usar essa ferramenta a nosso favor? Essa oração, ela nos une e nos dá acesso a tudo aquilo que Deus criou e nos fornece no mundo para que a gente possa ser melhor. É a partir da oração que a gente consegue usufruir aquilo que Ele nos deixou. Eu brinco, né, mas tem um exemplo válido que diz que a oração, ela é a senha do Wi-Fi, né? Deus criou o universo todo, todas as disponibilidades que aqui Ele deixou, mas para a gente conseguir usufruir, a gente tem que colocar a senha, e é a oração, é onde a gente vai se conectar e conseguir chegar em tudo aquilo que Ele criou para a gente. Então, quando a gente começa a compreender isso, no Evangelho, Kardec traz no capítulo 28, ele fala sobre a coletânea de preces, e ele começa assim: os Espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo de que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. E a hora que a gente lê isso, que os Espíritos passaram para Kardec, no comecinho da coletânea de prece, a gente pode ver ali então que a maior importância está nos nossos sentimentos e não nas palavras que saem da nossa boca no momento da oração. Então não importa a quantidade de palavras, o que a gente está falando, se o nosso coração não está ali puro e aberto a se conectar com Deus. E a oração então ela é esse exercício dos nossos sentimentos. É colocar em prática aquilo que está no nosso coração, aquele amor que a gente vai se conectar ao alto com o nosso Criador. Desculpa. Então, aqui a gente consegue ver que muitas vezes uma oração feita em silêncio, quando a gente se recolhe dentro dos nossos lares, do nosso quarto, e pensa, e pede a Deus ali no nosso íntimo que nos ajude, ela é mais válida do que a gente rezar um terço inteiro, Pai Nosso inteiro ou qualquer outra oração. Porque o que mais vale ali é o sentimento que a gente está colocando. Desculpa, gente, que a gripe tá. E aí então a gente começa a compreender, quando Kardec foi codificar o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos recomendaram que ele começasse então com a oração de Pai Nosso, que é conhecida também como a oração dominical, porque essa é a oração mais conhecida, porque é a oração que o próprio Cristo deixou para a gente. Foi Ele então que passou essa oração para que a gente fizesse. Então os Espíritos ali em respeito, quando Ele fez a codificação, foram lá e pediram para que começasse então com essa oração, e no próprio Evangelho tem a oração e as explicações. Mas antes disso, eu comecei a pesquisar então essa questão da oração, da onde se encontrava, né, dentro do roteiro, quando Jesus aqui passou, aonde que estava essa parte da oração e aonde que a gente consegue compreender melhor, né, o que Jesus quis trazer. E aí tem uma passagem em que Simão Pedro está conversando com Jesus e ele então questiona Jesus acerca da oração. Ele estava no momento ali em que ele via Jesus fazendo todos os seus milagres, a cura. Ele via Jesus se afastar aí, orar, pedir a Deus, ao Pai. E aí então ele começa a questionar a fé dele, né? Porque Pedro era muito questionador. E ele vê ali então Jesus curando sua sogra, curando o paralítico, falando para ele andar, pedindo ao Pai, transformando o vinho em água. E ele então começa a questionar. E ele indaga a Jesus sobre esse estado de comunhão que é a oração, né? De como que o Cristo consegue se elevar e ter esse estado e ele não, né? E a primeira indagação dele que ele faz é: Senhor, será que Deus ouve realmente as nossas preces? E quantos de nós já não parou para se questionar, né? Parece que eu estou rezando errado, não chega, não acontece nada, nada muda na minha vida, nada tem acontecido de diferente. Por quê, né?
E Pedro então questionou a Jesus nessa conversa, né? Se Deus então ouve as nossas preces. E aí então Jesus, né, vem e responde. Quantos de nós já não nos questionamos, né? Desde que o homem começou a raciocinar, observou ele que acima de seu poder reduzido havia um poder ilimitado, que lhe criara o poder da vida. Assim compreende-se que há uma fábrica, que trazemos dentro de nós uma intuição do divino, de que existe algo acima de nós, em que todas as criaturas nascem com tendências para o mais alto e experimentam a necessidade de se elevar a esse plano, onde o Pai nos acompanha com o seu amor, com toda a sua justiça e sabedoria, e onde as preces dos homens que o procuram sob nomes diversos. Acreditaria Simão que tantos recorreriam a uma porta silenciosa, inflexível, se não tivessem resultados? Não tenha dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas e pode-se dizer atendidas conforme a nossa necessidade. E aí então a gente começa a observar, né? No filme Nosso Lar tem uma parte em que passa, né? Eles estão no plano espiritual e aí eles veem aqueles fachos de luzes subindo até o alto e eles mencionam, né? Essas orações sim foram feitas com amor, com fervor, estão chegando aos seus destinatários, né? Vão ser atendidas. Então no plano espiritual tem realmente quem escuta as nossas orações, que vê os nossos pedidos e ali analisam. Então é importante orar com o coração, né? Porque minha mãe fala que se a gente não rezar com fé, não passa nem do teto, né? Então a gente tem que aprender a rezar com o coração. Mas mesmo assim, ainda Simão prossegue questionando ao mestre, né? Então como devemos interpretar a oração? E ele continua: em tudo deve constituir a oração, que é o nosso recurso permanente de comunhão com Deus. Então aqui o Cristo deixa claro que é a nossa comunhão com Deus, é através da oração que a gente vai se ligar ao Pai, que a gente vai recorrer a Ele, tudo aquilo que a gente necessita. Mas mesmo assim Pedro fala: Senhor, eu tenho orado, mas ainda sinto dentro de mim angústia. Parece que não tenho conseguido manter-me inalterado a minha comunhão com Deus. E então o Cristo questiona Pedro: Pedro, o que é que tens pedidos em oração? E ele fala: Senhor, peço sempre que alivie o meu caminho. E aí então Cristo diz: Pedro, enquanto orares pedindo a satisfação dos seus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado, porque houve um movimento exterior, mas não um movimento íntimo. Sempre que solicitares a bênção de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então aqui, o que o Cristo quis dizer? Que quando a gente reza pedindo a Deus para o nosso benefício próprio ali, para as questões que a gente está solicitando, para os nossos problemas, muitas vezes a gente vai acabar inquieto, a oração não vai ter valido a pena. Por quê? Porque a gente está ali pedindo as nossas satisfações e não algo maior, e não o nosso sentimento verdadeiro de amor. E aí então a gente começa a compreender que dentro do Evangelho mesmo tem uma passagem que fala, né, que existe uma prece que é 100% eficaz. E qual prece seria? É aquela em que a gente pede coragem, inspiração e força. Ou seja, a partir do momento em que a gente pede a Deus a coragem para nos amparar diante da dificuldade, a força e a inspiração, a gente vai ser atendido 100% das vezes. E aí a gente para e começa a compreender, né? Imagina, a gente foi lá, fez o nosso planejamento reencarnatório, pediu todas as provações e as dificuldades para passar aqui e aprender.
Aí chega aqui na terra, a gente reza: Deus, está difícil, tira do meu caminho, tira a doença, tira a aflição, tira tudo. É certo isso? Deus vai vir, vai tirar e vai... Não, então tá bom, vou tirar. Não, por quê? Porque Deus dá as aflições, as dificuldades e o sofrimento para a gente aprender a passar, para a gente evoluir. Então, nada adiantaria da gente chegar aqui na terra, rezar e pedir para Deus tirar todas as dificuldades do nosso caminho, porque Ele não estaria ajudando em nada na nossa evolução. Então, se a gente, ao invés de pedir para Ele tirar, a gente orar fervorosamente, pedindo a coragem para passar, a ajuda, a fé, aí sim, seremos atendidos 100% das vezes. E aí então, continuando a parte histórica, muitos evangelhos de Mateus, Lucas, diz que os discípulos então pediram para Deus para que Ele ensinasse eles a orar, porque eles viam que Deus conseguia ter esse contato com o Pai, conseguia ali fazer os milagres, ia no monte, ficava sozinho, orava, pedia e tudo acontecia. Então eles pediram para que Jesus pudesse ensinar eles como fazer, né? E aí então foi quando Cristo ensinou eles a oração ali do Pai Nosso e passou para eles que todos eles possuem dentro de si a centelha divina. Então, da mesma forma que Ele, todos nós somos filhos de Deus e temos plenas condições de orar e conseguir chegar até o Pai, fazer essa ligação com o Pai e recebermos tudo aquilo que necessitamos e pedimos nas nossas orações. Então, a gente compreende isso como a nossa ligação. Jesus trouxe a oração para não ser um simples repetir de palavras, mas sim para tocar o nosso íntimo e a gente compreender então essa nossa ligação com Deus, fortalecendo assim a nossa fé. E aí então ele começa, eu começo a parte em que tem aqui no capítulo 28 a oração de Pai Nosso, e Kardec vai trazendo frase a frase algumas explicações com a ajuda dos Espíritos, né, sobre a oração, o que o Cristo quis dizer quando Ele trouxe essa oração do Pai Nosso, né? E aí a primeira frase é: o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando Ele fala ali o Pai Nosso, essas duas palavras, o Cristo quis trazer o quê? Ao falar Pai Nosso, Ele iguala toda a humanidade como irmãos, filhos de um mesmo Pai, amoroso, bom e justo. Quando Ele fala então ali Pai Nosso, duas palavras, Ele traz a todos como irmãos, ou seja, o amor de família. A gente deve ter para com todos os nossos próximos esse amor de família, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, Ele traz aqui um Deus amoroso e bom, que naquela época todos temiam a Deus. Mas quando Ele fala Pai Nosso, é aquele Pai acessível. E Ele é um Pai de todos nós. Então Ele traz ali essa irmandade. É isso que Ele quis dizer para a gente, né? Ele iguala a todo mundo. Quando Ele fala que estais no céu, isso tem a ver com a questão dos seres perfeitos, que Ele usou muito, né? O que estás no céu não quer dizer que Deus está lá longe no céu, mas sim que Ele está dentro de cada um de nós. E a partir do momento em que a gente compreende isso e começa a nos ligar a Ele, e Ele estando dentro de nós, o céu vai estar em todos os lugares. Se a gente estiver bem conosco, a gente vai estar louvando a Deus no céu, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer igreja, na nossa casa, no centro espírita, onde quer que a gente vá, a gente vai estar com a nossa consciência tranquila. E o céu será qualquer um desses lugares, a gente podendo se conectar a Deus em qualquer um desses lugares. Santificado seja o seu nome, quer dizer respeito que a gente tem a Deus. É expressar em palavras aquilo que a gente vê de mais divino no nosso dia a dia. É começar a compreender a perfeição de Deus em cada detalhe. Então, se algo que Deus
criou e deixou santificado aqui na terra, a gente tem que aprender a ser grato e louvar a Ele. Quando a gente vê um pôr do sol, a gente fala, nossa, Deus foi perfeito nessa criação. Quando a gente vê ali o animal, as plantas e tudo mais, a gente começa então a compreender a grandeza que Deus fez na terra, criando tudo para que a gente pudesse ali aprender a viver e a conviver. Quando ele fala aqui no venha o vosso reino, ele quer dizer o quê? Ele fala do lado espiritual, que pelas nossas condutas a gente vai alcançar então o plano espiritual. E a gente compreende nessa parte que Jesus ele traz em inúmeras palavras o reino de Deus. E ele sempre fala para eles que o reino de Deus está dentro de nós. Então quando a gente fala venha o vosso reino, ele quer dizer então que tem que ser de dentro para fora. A mudança tem que acontecer primeiro dentro de cada um de nós, para então a gente conseguir buscar o reino de Deus. Enquanto a gente tiver dentro de nós mágoas, imperfeições, vai ser mais difícil da gente conseguir atingir ali o plano espiritual, encontrar-se então no reino de Deus. Nos seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui ele faz a gente observar a nossa questão com o Criador, a nossa ligação com Ele. A gente pede a Deus que seja feita a vontade dEle, assim na terra como no céu. E isso quer dizer o quê? Que a gente observa as leis dEle, assim a gente se submete a elas e a gente o faz sem reclamar. Mas quantos de nós reza, né, e fala, nossa, mas eu pedi tal coisa e nada está acontecendo, não foi isso que eu pedi. E a gente esquece que a gente pede que seja feita a vontade dele e não a nossa. Ele, como Pai, ele sabe aquilo em que a gente precisa, como que a gente precisa e o que a gente necessita. Então, muitas vezes, aquilo que não acontece na hora que a gente quer, também é uma resposta dele às nossas orações, que é para a gente ali, então, compreender que não é um momento. Então, a gente aqui começa a refletir que tudo é os nossos atos, e o mal também é uma consequência dos nossos atos. E é o livre-arbítrio que nos dá essa conduta para a gente conseguir realizar a nossa melhora. Então, quando a gente busca e compreende que será feita a vontade de Deus, a gente passa então ali a corrigir os nossos erros, as nossas imperfeições, compreendendo então que tudo aquilo que eu peço não vai ser atendido ali na hora, porque eu necessito daquele sofrimento, daquele algo para minha evolução. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele traz ali então um elemento material que a gente precisa vivendo aqui na terra. E é nessa parte em que Jesus nos ensina a pedir a Deus. Então ele vem aqui nos trazer o pão nosso de cada dia. Mas ele fala de cada dia. Por quê? Porque ele traz aqui a questão da ansiedade. Para a gente viver o hoje, para a gente buscar nos corrigir o hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente terá o amanhã, porque aqui ninguém sabe o momento que a gente vai desencarnar. Então, quando a gente pede para Ele nos dar o pão nosso de cada dia, Ele diz no hoje, que a gente busque fazer diferente, se corrigir, ir atrás do alimento e tudo mais, no hoje, focado um dia depois do outro. Então eu não devo me preocupar e ser ansioso com o dia de amanhã. Muitas passagens falam, até no Evangelho traz a questão do passarinho, que ele se preocupa com comer o hoje, com fazer o seu ninho hoje, porque o dia de amanhã Deus proverá. Então aqui ele deixa claro que as nossas preocupações têm que ser com o nosso dia em que a gente está vivendo, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Perdoai as nossas ofensas, sabendo quem sou, continuo me omitindo e nada faço para me modificar, seria inútil então dizer amém. Então fica a reflexão para essa noite, né? Do quão importante é a oração nas nossas vidas.
E mais do que isso, não que a gente faça só a oração ali do Pai Nosso e fale as palavras, mas que a gente entenda aquilo que o Cristo nos deixou e o porquê de cada palavra no momento que a gente está orando. Do porquê a gente pede a Deus esse auxílio, esse amparo. Então, fica a reflexão para essa noite. Agradeço a todos a atenção. Que Deus acompanhe e abençoe cada um de vocês. Está aí, vai ficar aí para hoje à noite a nossa reflexão, né? Porque muitas vezes nós rezamos o Pai Nosso, atropelamos o Pai Nosso, principalmente naquele momento quando diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Será o Pai? Nós pedimos perdão, o Pai nos perdoa, mas será que nós temos a capacidade, temos a autonomia de perdoar como o Pai nos perdoa? Pois então, se nós não tivermos a capacidade de perdoarmos, é melhor então que nós também pulemos esse trecho do Pai Nosso, né? Porque muitas vezes nós oramos o Pai Nosso com nossos corações tão cheios de mágoa em relação ao nosso próximo, ou alguém que às vezes gratuitamente, né, a gente pensa que nos ofendeu ou que nós ofendemos, né? Então, a Camila teve um bom reflexo de trazer isso para nós hoje, porque nós andamos muito esquecidos de orarmos o Pai Nosso e analisarmos por frase por frase o que diz a cada frase do Pai Nosso. Então fica aí a reflexão para hoje à noite, né? Então nós vamos passar agora para os passes e convidamos os trabalhadores do passe que se dirigam. A gente foi passada essa noite, né? Aquela oração que toca o nosso coração. E eu queria passar uma prece que eu realmente me toque, que eu amo muito. E eu convido vocês todos para estar junto comigo, com os olhos fechados, com o coração em Deus. E que a gente ore: Deus, nosso Pai, que sois todo amor e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Ó Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e o órfão o Pai. Ó Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixamos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas
o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Que Deus esteja realmente no coração de cada um de nós, que a esperança, a fé e o amor dele transborde, que possamos ser, meu Deus, o exemplo, aquele que precisa, o exemplo de paz, de calma. Rogamos-te, Senhor, a bênção a todas as famílias, a todos os lares, a todos os cantos mais remotos da terra, que hoje a tua luz acalme o coração dos aflitos. Que tenhamos todos uma boa noite e que assim seja.